Boa tarde, estamos começando mais um Ação e Reação pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande estar participando aqui no programa, hoje no lugar do Augusto, amanhã o Augusto a partir da 1h30 da tarde ao vivo. Lembrando que você pode participar nessa quarta-feira, programa ao vivo, hoje dia 16 de maio, através do nosso telefone 3224-7017 e o 3224-2944. Você pode fazer a sua pergunta para os nossos convidados desta tarde. Lembrando que a reprise do Ação e Reação, excepcionalmente por conta dos Jogos da Unisanta, a partir da 1h da manhã. A ausência do Augusto, tanto ontem como hoje, se deve por conta da cirurgia da dona Cleide Vanucci, que é a sogra do Augusto, esposa da Fernanda, mãe da Fernanda, que faz uma cirurgia agora, deverá passar por uma intervenção cirúrgica do coração na Santa Casa de Santos, e aí estamos pedindo, dentro da possibilidade, que você possa colaborar com doação de sangue. A Santa Casa precisa dessa doação, precisa pelo menos de 10 doadores, que você possa ir até lá a Santa Casa de Santos e fazer essa doação para a dona Cleide Vanucci, e que por conta disso está aguardando para poder fazer a cirurgia. Contamos com toda a audiência do programa do Augusto, contamos com todos vocês que estão participando agora do nosso programa, que possa, aquelas pessoas que tenham condição de fazer essa doação na Santa Casa de Santos, em nome da dona Cleide Vanucci. Tanto o Augusto como a Fernanda ficam imensamente gratos por vocês estarem colaborando aí com mais uma vida, poder estar participando dessa cirurgia que deverá ocorrer da dona Cleide. Na tarde de hoje temos a satisfação de receber no Ação e Reação o vereador da Câmara Municipal de Santos, vereador do PSDB, vereador Sadal Nakai. Konbanwa, vereador. Konnichiwa. 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 Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Marquito. Todas as pessoas que nos assistem no programa, um abraço especial à Dona Maria, Mariana, que estão ali no cantinho. Dona Maria Prestes, daqui a pouquinho vamos falar com ela. E já me comprometo já no ar aqui de ir pessoalmente fazer a doação de sangue. Olha, eu sou um doador e preciso fazer 2 vezes por ano, então vou fazer a minha primeira esse ano. Muito bem, a gente agradece aí, tanto o Augusto como a Fernanda agradece a sua participação. Também conosco, mais uma vez aqui no Ação e Reação, o presidente do Sindicato dos Urbanitários da nossa região, Marquito Duarte, Marco Sérgio Duarte, que é só conhecido por conta da esposa dele, quando ela está irritada com ele, chama ele de Marco. Mas todo mundo conhece como Marquito. Marquito, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado a você, Flávio. Prazer participar mais uma vez de Programação e Reação. Um abraço a todos os telespectadores e também aqui a Mariana e a Dona Maria Prestes, que estão conosco aqui no estúdio. Muito bem, vamos falar sobre o livro, o lançamento do livro que acontecerá nesta semana na Pinacoteca. Marquito, campanha salarial, há um movimento, nós percebemos aí, a gente tem visto tanto em Cubatão, por conta de greves, de acordos de campanhas salariais, e o Sindicato dos Urbanitários vai passar por esse processo, já está passando em termos de negociação. Como é que está sendo encaminhado esse processo de campanha salarial deste ano, Marquito? Então, Flávio, bom a sua pergunta para a gente poder colocar claramente o seguinte: database em maio, é database dos trabalhadores da Sabesp, da CETESB e da empresa Waterport, que também presta serviço de saneamento na área portuária, nas docas em Santos. Nós estamos já em processo de fechamento de acordo com a Waterport, temos uma assembleia hoje à noite para estar avaliando e aprovando ou não o acordo. Porém, na CETESB e na Sabesp ainda está em compasso de espera, né? Nós, na Sabesp, já tivemos 2 reuniões, uma dia 8, uma ontem. A empresa apresentou ontem uma proposta que está muito aquém da expectativa dos trabalhadores. Então, aproveito esse momento para dizer que no dia 17, amanhã, nós estaremos fazendo uma assembleia já para estar discutindo a proposta da empresa e, se for o caso, está já fazendo o indicativo de greve. Nós colocamos claro para a empresa que a nossa data limite é dia 23 deste mês. Portanto, amanhã eu quero aproveitar, fazer uma convocação a todos os trabalhadores da Sabesp para que a gente possa estar reunido amanhã às 17h30 em primeira convocação, às 18 horas em segunda convocação, para discutir e deliberar sobre os rumos da campanha. Mas você acredita, sempre é importante que nunca chegue a esse estágio de greve, né? Nunca há interesse por parte do sindicato, do trabalhador ou da própria empresa que tem esse interesse, porque o objetivo é fazer uma composição que me parece, Marquito, que as coisas evoluíram muito ao longo do tempo. Hoje as negociações são mais fáceis de ser conduzidas, fáceis no sentido de você estar dialogando e não você exercendo outros artifícios para você poder fazer cumprir os seus direitos.
Sem dúvida, é claro que a gente privilegia a mesa de negociação, nós queremos a todo momento buscar um acordo que satisfaça minimamente os interesses do trabalhador, tá certo? Agora, eu costumo dizer também que a greve, ela não é um movimento assim de rompimento. A greve deve ser compreendida tanto pela direção da empresa, como no caso do governo do Estado, ou quando for uma empresa privada pela classe patronal, como um instrumento de negociação. A greve, a compreensão de greve, ela evoluiu bastante, não há mais aquela coisa raivosa de ficar de mal, de compreender que, não, então é greve, não. A greve, ela é um instrumento de negociação. Eu costumo dizer que uma negociação coletiva não deve ser levada nem pelo coração nem pelo fígado. Nós devemos pensar com a razão, em cima de dados, em cima de cenário político, em cima de cenário econômico, em cima do cenário corporativo da própria empresa, e nesse sentido é importante a qualificação, né, a informação que o dirigente sindical detém para que ele possa ter argumento junto à empresa para estar negociando. Agora a greve é uma consequência, evidentemente que nós vamos fazer todos os esforços para a gente chegar a um acordo. Muito bem. Porém nós temos que estar preparados, né? Como é que é? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então, nós temos que estar preparados. Muito bem. Vereador, a gente tem percebido realmente uma participação do Estado muito grande na nossa região em termos de investimento. Tanto é que, em termos de infraestrutura, a Baixada recebeu algo em torno de mais de 18 milhões de reais. Isso tudo por conta de melhoria. Somente em Santos, a gente pode destacar 2 milhões para aquisição de imóveis e equipamentos hospitalares, R$500 mil para o tomógrafo, e aí incluem-se Guarujá, Itaém, Mongaguá e Peruíbe. Peruíbe, algo em torno de 4 milhões de infraestrutura em vias de cunhos turísticos. O Estado tem se preocupado muito com a nossa região. Isso se deve à questão estratégica, se deve à questão do relacionamento de alguns parceiros que são do PSB ou são da coligação hoje que compõe o governo em atender ao governador. O governador tem um carinho especial para a nossa Baixada porque tem se destacado muito a questão de verbas para a nossa região. Eu entendo o seguinte, o meu ponto de vista é em função de uma visão metropolitana que o governo do Estado passa a ter a partir do momento da eleição do governador Geraldo Alckmin e da instituição no seu governo da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Então, há algumas grandes metrópoles que vêm tendo crescimento dentro do Estado de São Paulo, que precisam ter essa avaliação conjunta de investimento. Então, a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas e a Baixada Santista, como região metropolitana. Certo. Eu tive a oportunidade, quando assumiu o secretário Edson Aparecido, essa pasta da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, na visita que ele fez ao prefeito João Paulo Tavares Papa. E naquela oportunidade, ele foi claro em dizer ao prefeito que o governador tinha todo o interesse de fomentar o desenvolvimento nessa região da Baixada Santista, em função dos cenários de crescimento que a região vem tendo, em função da descoberta do pré-sal, do desenvolvimento portuário e a necessidade de se gerar investimentos pensando a região metropolitana, não só privilegiar uma cidade, por exemplo, em detrimento a outras. E só que existe uma peculiaridade nesse sentido, porque Santos é polo estrutural da região metropolitana. Por exemplo, na área da saúde, a sobrecarga fica com a cidade de Santos. Então é importante que a cidade de Santos ela seja vista nesse sentido. A mobilidade, como já está projetado e está em trâmite, o VLT, o veículo leve sob trilho, uma avaliação metropolitana. Então eu entendo que esta foi a diretriz que o governador impôs para que pudesse ser beneficiada com esses investimentos que vieram para a nossa cidade e para a região. Marquito, isso passa por uma questão também de o político tem que pedir, o político tem que reivindicar, o político tem que ser chato na concepção para poder buscar os recursos para a sua região? Acho que sim, não tem outra forma. Mas acho também que tem que ter essa compreensão metropolitana que o vereador disse.
Penso que essa secretaria, sem dúvida, dá um caráter, assim, vamos dizer, de conceito de gestão política. Porém, por outro lado, eu penso o seguinte, os prefeitos, e aí eu estou falando especificamente da nossa região, até porque é aqui que estamos morando, aqui que a gente precisa de educação, de saúde, de transporte, de segurança, de emprego, de qualificação. Então vamos falar daqui. Eu penso o seguinte, que esse conceito de buscar soluções conjuntas do ponto de vista metropolitano, isso ainda não caiu na compreensão, vamos usar o dito popular, não caiu a ficha ainda no conjunto das administrações da nossa região aqui, municipais. Eu penso assim, e é comum a gente ver, isso é uma questão cultural, que cada prefeitura puxe brasa para sua sardinha, Bom, eu preciso de verba aqui, eu tenho um projeto que assim... Que é o grande problema, Marquito, nessa questão metropolitana. Hoje em dia não dá para ser assim, quer dizer, a população cresceu muito, o desenvolvimento econômico é muito grande, e em função disso, em função do desenvolvimento econômico, vereador, não sei se o senhor concorda comigo, mas desenvolvimento econômico não significa necessariamente qualidade de vida. Com certeza. Muitas vezes o desenvolvimento econômico traz, na verdade, demandas sociais. Então, me parece que todos aqueles que têm mandato político, quer seja vereador, quer seja prefeito, precisam na nossa região estar pensando a questão metropolitana. Porque muitas vezes a solução do problema que nós sofremos em determinada cidade, a solução não está nessa cidade, está em outra. E nós precisamos ter humildade, ter essa compreensão, ser visionário, no sentido de, em conjunto com as demais cidades da região, a gente tentar buscar a solução. Eu tive, só complementando essa discussão, Flávio, nós fizemos a reformulação do plano diretor da cidade no ano passado. Foi aprovado o plano diretor de Santos, por obrigação do Estatuto da Cidade, a revisão do plano diretor a cada 10 anos. E entendo que na formação do plano diretor, lá quando nós fizemos em Santos, há diretrizes metropolitanas. Então, esta sincronização dos planos diretores, junto com as diretrizes metropolitanas, é que vão dar a oportunidade, por exemplo, numa reunião do Condesb, as informações elas se concatenarem e você ter um discurso único para que haja investimento do Estado na questão estrutural da região. Eu entendo que essa sincronia precisa ser buscada. Nós, como você falou, a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, porque soluções hoje de metrópole, elas passam por todas as cidades. A gente não pode conceber que o desenvolvimento, do cenário de desenvolvimento que está lastreado aqui na cidade, do Porto, do Pré-Sal, ele vai ser somente para o Santista. O Santista está tendo um desenvolvimento de infraestrutura, com escolas técnicas, com universidades vindo para a cidade, o Estado, o FATECs, a USP vindo para cá, a Unifesp se instalando aqui, elas vão ser somente para os santistas. Os santistas vão ter a sua oportunidade mais próxima, mas isso não vai favorecer toda a região. Então, eu acho que essa visão é que a gente precisa ter, que os gestores passem a ter essa consciência, e as câmaras também, porque afinal de contas quem votam... Quem vai aprovar... são as câmaras municipais. Aproveitando, já resolveram a questão dos vereadores no Condesb? Já tem assento garantido no Condesb? Ainda não, é a UVESP que está, pleiteando, a União dos Vereadores, mas não sei, porque eu não sei qual é o órgão colegiado que aprova, não sei se